Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo 2 cirurgiões bucomaxilofacial, direto de Minas Gerais, pela primeira vez aqui no nosso canal da Bucocast. Já recebemos cirurgiões de diversos estados e 2 feras aqui da Bucomaxilo, de Paraguaçu, Minas Gerais. Eu estou falando do professor Dr. Sandro Santana e do Dr. Breno Santana, pai e filho, viu, gente? Vou começar pelo professor Dr. Sandro Santana, ele que tem a sua formação pela graduação, ele que fez a sua graduação na Universidade Federal de Alfenas desde 1997 e tem o seu mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia. É especialista em bucomaxilo, né? Tem sua especialidade pelo CFO e fez o seu doutorado na USP de Ribeirão Preto. O currículo do homem é bom, viu, gente? Dr. Breno Santana tem essa graduação pela USP de Ribeirão Preto, fez a sua especialização em bucomaxilo no Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, e o cara foi estudar fora, se especializou em cirurgias cosméticas da face, teve na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele vai falar que fez aqui o seu fellow com um dos grandes nomes da cirurgia cosmética da face, Dr. Sandro Santana, Dr. Breno Santana. Um prazer imenso recebê-los aqui no canal da Bucocast. A gente vai falar muito sobre cirurgias cosméticas da face, que está em alta. Seja bem-vindo, viu, Dr. Sandro? Obrigado, é um prazer estar aqui com o Ismael, uma pessoa bastante conhecida já no meio da bucomaxilo, uma pessoa muito querida entre os cirurgiões, né, que entende bastante do assunto, e realmente é uma honra para nós sairmos lá de Minas Gerais, virmos para São Paulo, representar o sul de Minas, representar Paraguaçu e mostrar que no interior as coisas também estão acontecendo como em todo o Brasil, né? Graças a Deus hoje o conhecimento está no mundo, não é propriedade de ninguém, e no interior também tem muita coisa bacana acontecendo e a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui hoje. Uma honra, viu, meu amigo, poder recebê-lo aqui e a gente poder falar um pouquinho da sua trajetória dentro da especialidade. Bem verdade que você falou, grandes nomes estão espalhados no Brasil todo, e a gente poder falar um pouquinho da sua história e do Dr. Breno Santana também, que está seguindo o mesmo caminho do pai. Seja bem-vindo, viu, Dr. Breno? Muito obrigado, é muito prazer estar aqui. A gente vê que passa grandes cirurgiões aqui no seu canal e na entrevista que você faz, então é um prazer estar aqui também participando disso. A gente poder falar um pouquinho da especialidade. Dr. Sandro Santana, cara, eu vou começar contigo. Me fale um pouquinho como que você entrou dentro da bucomaxilo. Talvez o Breno é mais fácil entender como que ele entrou dentro da especialidade. Mas eu queria, obviamente, começar por você. A odontologia, cara, veio de quem? De alguém da família? Qual que foi a referência? Como que você foi para esse lado? Cara, a minha história na odontologia é interessante. Eu fui para a odontologia por puro modismo. Na época que eu fui fazer vestibular, era moda fazer odonto. O vestibular estava entre os mais concorridos do país. E a minha família é de engenheiros. Tenho 3 irmãos engenheiros, meu pai trabalhava na área de engenharia, e eu fui fazer odonto porque todo mundo fazia odonto. E aí acabei entrando na área, né? Eu tinha bastante afinidade pela área de exatas, mas acabei fazendo odontologia. Durante a graduação em Alfenas, eu tive o privilégio de conhecer o professor Ronaldo Célio Mariano, um professor de cirurgia, que eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso de aperfeiçoamento com ele ainda durante a graduação. Fiz alguns trabalhos de iniciação científica com ele, publicamos juntos, na verdade ele me orientou em tudo isso. Posteriormente, eu formando, fizemos uma parceria onde eu ajudava ele nos cursos dele de pós-graduação. E aí, quando foi ver, eu já estava no meio da bucomaxilo, né? E depois de 3 anos de formado, se não me engano, eu fui fazer meu mestrado. Fiquei afastado um pouco da universidade, trabalhando no consultório. Eu digo afastado do ponto de vista da minha formação, né? Então, existe uma distância entre meu mestrado e o doutorado. E nesse meio tempo, eu trabalhei no Centro Universitário de Lavras, dei aula na graduação por 8 anos, trabalhando em consultório sempre, nunca deixei a vida acadêmica ocupar mais que a metade, mais ou menos, do meu tempo, então sempre fui clínico também. E depois, num dado momento, eu fui para Alfenas, para a Unifenas, que tem um hospital universitário, e lá no hospital tem um curso de bucomaxilo que é extremamente antigo, ele deve estar beirando os 30 anos de existência, né? Que um dos fundadores é o professor Marcelo Reis Chaves. Então, lá eu fiquei por 9 anos, trabalhando no Hospital Alzira Velano, fui coordenador do curso, responsável pelo serviço,
E agora, atualmente, eu estou na vida privada. Só tenho consultório, atendo meus pais nos pacientes particulares, não estou vinculado a nenhuma universidade. Mas eu entrei na Buco dessa forma, pelas mãos do professor Ronaldo Célio Mariano. Tive o prazer de ser orientado pelo Derseni, de Uberlândia, Derseni Zaneta Barbosa, um ícone da implantodontia no Brasil. Fiz um fellow com o João Roberto Gonçalves, da JRG, também um dos feras da ortognática no país. Enfim, tive o privilégio de conviver com grandes cirurgiões e que certamente contribuíram para eu ser quem eu ser hoje dentro da bucomaxilo, né? Hoje você navega em quais áreas dentro da especialidade, professor? A gente hoje trabalha em consultório muito com siso e implante, como quase todo bucomaxilo. Em hospital, quase não opero mais trauma. Operei muito trauma quando eu estava operando no SUS, né, no serviço público. Hoje a gente opera menos trauma. Operamos ortognática, né, ATM, prótese de ATM. E mais recentemente a gente tem se dedicado bastante às cirurgias estéticas da face. Já tem ocupado um pedaço grande, né, da nossa carga horária de trabalho, a cirurgia estética da face. Breno, você que obviamente tem o pai como referência dentro da especialidade, mas a gente já teve casos de pai e filho que o pai é bucomaxilo e o filho procurou outra área, né, dentro da saúde. Acho que o Marcos Pita tem isso. Inclusive, ele vai vir gravar um podcast com a gente aqui também. Ele tem um filho dele que procurou uma outra área, né? E às vezes a gente acha que vai procurar o mesmo caminho. Mas no seu caso não foi diferente. Você seguiu os caminhos do pai. Foi, exatamente. Eu entrei na faculdade já pensando em fazer cirurgia e não mudei de ideia, não. Mesmo passando por todas as disciplinas, obviamente. Sempre manteve o mesmo objetivo e isso que a gente fez. O pai acho que já falava assim, ó, cara, você não tem escolha, ou você vai ser bucomaxilo, ou você não vai. Tinha uma pressão assim, Breno, ou não? Como é que era isso aí? Pode falar a verdade, não tem problema não, viu? Não teve, não. Nem para fazer a própria graduação também, não teve. Nem sempre fui decidido a fazer odontologia também. Onde que entrou a odontologia, assim? Que momento que você falou, cara, eu vou para odonto? Porque você tinha os tios na engenharia, enfim, como que foi isso? Eu pensava mais em fazer engenharia também ao longo da maior parte da minha escola. Eu pensava em fazer engenharia também. Mas eu acho que foi quando eu mudei para fazer o pré-vestibular, que foi o terceiro ano, na verdade. E aí eu decidi que eu queria continuar na minha cidade. Foi mais essa decisão mesmo. Que eu queria continuar morando lá onde a gente mora. E aí eu achei que seria um caminho um pouco mais fácil para odontologia. Essa foi boa. Coisa que eu acho que ele nunca falou pro pai dele, tá falando aqui agora. Então a foi... clínica já estava pronta, né? Não tinha muito o que fazer. Viu? Já chegou e já pegou o negócio meio caminho andado. Mas é igual o meu pai foi modismo, o meu também foi assim, não foi uma vocação desde o início. Não foi verdade, nada especial, mas acabar que eu não quis pensar em sair disso também. Eu acredito muito no mérito, sabe? A vocação é muito bom quando a pessoa tem uma vocação e aquilo leva ela adiante. Na verdade, é espetacular. Mas o trabalho, ele pode levar também no mesmo lugar. É mais difícil. Às vezes a pessoa não tem a vocação, mas ela se dedica, trabalha e chega a ser um grande profissional, qualquer área que seja. Mas teve uma passagem interessante, eu não sei se isso pesou na decisão do Breno, mas uma vez a gente estava fazendo uma trilha de moto, a gente estava parado no meio de uma mata. Eu, o Breno e o Maguinho estavam, não sei quem mais estava. O Maguinho hoje mora lá no Pará. E o Maguinho perguntou para ele se ele ia fazer odonto. Ele falou que não. Ô, Maguinho, você tá ficando louco, rapaz? A clínica tá pronta. Você tá querendo fazer o quê? Eu acho que isso pode ter pesado na mente dele também. Você lembra dessa história ou não? Você não lembra? Lembro. É interessante porque hoje a gente sabe que a bucomaxilo não é só você querer, né, cara? Você tem que ter uma curva acentuada de estudo para você se dedicar, obviamente, porque ela requer muito do cirurgião, né? Ela está dentro da odontologia, mas ela é uma especialidade aí que está entre a medicina, né? Fica entre a odontologia e a área médica, porque você tem muito esse trabalho de hospital, cirurgia. Então, obviamente, é só o fato do pai estar não quer dizer muita coisa. Você tem que estudar e tem que se dedicar, porque senão é difícil, né? A bucomaxila é a maior especialidade da odontologia. A maior. Então, assim, exige muito, realmente, estudo, muita dedicação. Então, o Breno sempre foi muito inteligente, um menino inteligente, desde criança. Um menino diferente. E
E durante a faculdade dele, e mesmo durante a especialização que ele fez lá em Alfenas, é uma especialização, mas em regime de residência, né? Ele passou 3 anos dentro do hospital, num hospital que dá uma condição de aprendizado espetacular. Porque lá realmente o ambulatório do bucomaxilo funciona dentro do pronto-socorro do hospital. E é um hospital universitário, onde tem residências médicas acontecendo também. Então, o ambiente de estudo é um ambiente muito propício para o aprendizado. Então, você está diretamente relacionado com as pessoas lá da medicina, os casos estão chegando, mesmo que não sejam casos de buco, estão passando toda hora na tua frente, você está ouvindo falar, você está participando de certa forma e acaba contribuindo para a formação também. Então, junta a desenvoltura dele nos estudos, né, que é bastante dedicado, mas a oportunidade que ele teve de estar num ambiente propício para o aprendizado, que é o Hospital de Alfenas, que apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade que é referência para 1,5 milhão de habitantes, a especialização de lá é assim. Então, o recurso humano para aprendizado é gigantesco. Então, tudo isso contribuiu para que o Breno tivesse uma boa formação e chegasse onde ele está. Claro, o ambiente que ele estava, mas a dedicação, o esforço dele. Né? Apesar de não ter sido escolhido desde criança ser isso, ele tem demonstrado ser um bom profissional por conta desse conjunto de coisas que foi acontecendo na vida dele e trouxe ele até aqui. Eu tenho convicção que está num excelente caminho. Não por ser pai, né? Claro que se fosse de outro jeito, eu ia mentir, né? Falava que ele era bom, mesmo ele sendo ruim. mas agora eu não preciso mentir, ele realmente é um excelente profissional. Você sabe que tem um colega nosso que ele é ortodontista, que eu estava falando, inclusive, antes com você, que ele fez também estudou lá em Alfenas, na universidade. E ele fez mestrado, doutorado, o filho dele também está indo para o mesmo caminho. E aí ele falava que ele nunca pressionou o filho dele, né? O Dr. Pedro. Ele só dizia assim, quando eles iam para Disney, quando ele era criança e tudo mais... Aí ele falava assim, olha filho, tá vendo essa viagem aqui? Quem pagou foi a odontologia. Então assim, ele não pressionava, mas tudo que era bom... Era a odontologia. É a odonto que nos deu, né? Tá vendo essa viagem aqui? Foi a odontologia que proporcionou. Então, ele fala que ele nunca pressionou o filho dele e o filho dele, obviamente, seguiu a carreira do pai. Porque ele disse, pô, eu venho dos Estados Unidos todo ano, tá bom, eu vou pra odontologia também. Professor Sandro, eu queria que você falasse, você que tem a formação de aluno, né, forma aluno, enfim, está dentro dessa vida acadêmica de formador, como que você vê hoje a formação do cirurgião bucomaxilo, né? Você aqui é considerado um cirurgião raiz, já tem mais de 20 anos dentro da especialidade e o futuro da especialidade a gente sabe que é muito importante, né, para as próximas gerações. Como que você vê a formação do aluno hoje? Esse é um ponto nevrálgico aí no país atualmente, né? Eu tenho participado já algumas gestões da administração do Colégio Brasileiro de Cirurgia, né? Na última gestão do Adriano Rocha Germano, eu era coordenador do capítulo 6º, que é o capítulo de Minas Gerais. Então, dentro do colégio tem se discutido muito a questão da formação e existe documento oficial, inclusive do colégio, se não me engano, desde 2016, onde ele recomenda uma formação específica. E eu concordo com aquela formação, deve ser em formato de residência, com 3 anos de duração. Hoje em dia se discute até um aumento dessa carga horária, e esse deve ser o caminho. Hoje, com as cirurgias estéticas da face e com uma certa conversa, a gente não sabe exatamente de onde veio, que talvez o caminho dentro da cirurgia estética seja mais pavimentado, seja mais fácil para os bucomaxilos. Tem muita gente aí buscando uma formação talvez um pouco mais rasa para se dizer bucomaxilo e que realmente não concordo. Eu vejo com bastante preocupação isso. Eu acredito que a bucomaxilo, como você mencionou anteriormente, é uma especialidade difícil. Eu falei que é uma especialidade muito grande, precisa de bastante dedicação, e a formação, a responsabilidade de quem forma, ela é muito grande. E a formação deve ser encarada de uma forma bastante séria, né? No futuro, se a gente não normatizar, se a gente não padronizar a formação no buco do Brasil, a gente vai ter problemas. Eu imagino que a gente vai ter problemas, porque está tendo buco formado de várias formas, em cursos de fim de semana, em cursos sem hospital. Tem cursos até hoje, pasmem, mas tem cursos que não funcionam dentro do hospital. Tem cursos que funcionam dentro de uma clínica, por exemplo, dentro de uma universidade, às vezes,
lá dentro do departamento de cirurgia, mas o aluno não está dentro do hospital vivenciando aquelas questões hospitalares, aqueles pacientes que chegam e não vivenciam aquilo. Então, no futuro, a gente tem preocupação de como essas pessoas poderão atender. E mais do que isso, quando se fala que a pessoa é bucomaxilo, qual que é realmente a capacidade que ele tem de resolver os problemas de bucomaxilo? Né? Com a falta de padronização, a gente tem bucomaxilo, por exemplo, que não sabe fazer uma série de procedimentos inerentes à cirurgia bucomaxilo. E isso realmente é preocupante. Você cria vários tipos de especialistas no mercado, isso está errado, isso precisa ser corrigido. A gente tem esperança que o colégio de cirurgia bucomaxilo, que já tem intervindo junto ao MEC e também junto ao CFO, a gente possa chegar num acordo, né, numa posição comum para que a gente melhore a carga horária. Hoje, o CFO pede que o curso de bucomaxilo tenha 3.000 horas. O colégio recomenda 8.640. Então, olha a grande diferença. Então, precisa chegar num senso comum e padronizar essa formação para que a gente tenha realmente especialistas de qualidade. E isso não é só o Brasil. A gente tem na América Latina já países talvez menos desenvolvidos socioeconomicamente do que nós, que já tem cursos de 4 anos, 5 anos para ser bucomaxilo, com dedicação exclusiva. A gente ainda está para trás, a gente está muito para trás nisso. Né, por interesses que a gente não sabe exatamente de onde vem. Mas a gente precisa melhorar isso. O Brasil precisa melhorar isso ainda. Você sabe que essa é um tema que a gente vem discutindo aqui sempre quando tem algum podcast. E a formação do cirurgião bucomaxilofacial, ela tem um regime, né, os princípios que o Colégio Brasileiro rege, né, com esse número de horas, mas o número de especialização tem aumentado cada vez mais. Né? São poucos modelos, né, que a gente vê de residência no Brasil. E eu acredito também que isso deve ser também pela quantidade de profissionais que buscam a demanda, né, de formação, e a residência ela tem uma proposta, assim, apesar de ter diversas escolas, né, hospitais no Brasil todo, o número de profissionais que buscam é muito maior do que o número de vagas que tem de residência. Então, a especialização acaba abraçando esses cirurgiões. Mas é interessante você falar isso porque a maior parte dos cirurgiões que se formaram no passado não foi modelo residência, foi modelo especialização. E talvez os grandes nomes da especialidade que nós temos hoje no Brasil foi modelo especialização e não residência. Mas a residência é o melhor caminho para a formação do cirurgião. Né? Tudo evolui. Tudo evolui. Antigamente, realmente, como você falou, ou era especialização, ou às vezes não era nem isso. Não era nem isso. Um ensinava ao outro. A pessoa aprendia, né? Um ensinava ao outro. Era totalmente diferente. Estágio, convivia junto no hospital, um ensinava ao outro. Aí fazia o curso de mestrado. Aí durante o curso de mestrado, às vezes a universidade onde tinha o mestrado tinha um vínculo com algum hospital. Aí o chefe do mestrado ensinava o cara a operar. Então, só que as coisas precisam evoluir. Então, o modelo que foi usado antigamente, quando tudo começou, ele serviu para aquele momento e, na verdade, foi um passo inicial. Né? A própria especialidade ela cresceu muito. Então, técnicas, conhecimentos que existem hoje, naquele tempo não existiam. Então, a gente precisa, como a especialidade cresce, como a ciência evolui e o número de técnicas e processos todos que acontecem, né? Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, prótese de ATM customizada. Quando eu comecei não existia isso, né? Agora existe. Então, quer dizer, as coisas vão aumentando, as possibilidades de solução de problema vai aumentando. E aí precisa também melhorar a formação. Isso é natural que aconteça. Então, mesmo que a gente tenha sido formado de uma forma mais rudimentar, né, não quer dizer que daqui para frente vai ter que ser assim. Verdade. Então, a ciência está caminhando, as coisas estão melhorando, a formação acadêmica precisa acompanhar e melhorar para que os cirurgiões de hoje já se formem sabendo tudo. Porque o que eu sei hoje foi o que eu tive lá na minha formação, mas todos esses anos de experiência. Então, a ideia é formar um cara em 3 anos sabendo tudo que eu sei, por exemplo, em 25 anos. Então, olha o desafio. Então, dá para usar o mesmo modelo que eu usei. Eu demorei 25 anos para chegar aqui. Então, a gente quer que esse cara gaste 3 para aprender a mesma coisa. Então, precisa ter um modelo diferente. E o modelo que se entende hoje diferente é a residência. Doutor Breno, falando sobre a formação ainda, você dentro da Bucomaxilo vem atuando dentro das áreas que o seu pai já compartilhou, mas voltado mais para cirurgias cosméticas da face. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa formação e o que fez você buscar
né, esse caminho aí, que é um tema que está muito em alta e que a bucomaxilo vem cada vez mais crescendo dentro dessa área, né? Durante a minha graduação ainda, foi quando liberou a resolução de harmonização facial, né? E fez bastante barulho na época essa harmonização e logo em seguida já começou algum movimento de cirurgias estéticas também, né? E eu achava interessante tanto a harmonização quanto a parte de cirurgia estética. Mas nunca pensei em não ser bucomaxilo. E aí, a partir do momento que eu entendi realmente o que a bucomaxilo fazia, porque apesar de querer fazer, eu não tinha acompanhado trauma, grande cirurgia no hospital, eu não tinha acompanhado isso antes da graduação e durante também eu não tinha nem tanto tempo para acompanhar. Mas quando eu entendi realmente o que o bucomaxilo fazia, para mim ficou muito óbvio que deveria ser uma parte da bucomaxilo, essa área. E até eu vi um artigo do Marcos Pita, no Cobrar que eu fui, que ele até falou sobre isso, de que o bucomaxilo atuar em cirurgia estética da face é completamente natural, na verdade. Não existe polêmica, não aumenta a área anatômica de atuação, é simplesmente técnicas cirúrgicas diferentes numa área que ele já atua. Então, eu acho que qualquer bucomaxilo com uma formação boa e acompanhando um cirurgião que já faz cirurgias estéticas ou fazendo fellow, ele tem condição de atuar nessa área. Então, para mim, é muito natural. Eu não encaro como uma formação muito diferente da bucomaxilo, nada fora do comum. É parte natural do caminho de qualquer bucomaxilo mesmo. Dentro da especialidade, você foi buscar quem foram as suas referências para entrar nessa área das cirurgias cosméticas da face? Você foi estudar fora também, né? Sim. Em relação à referência mundial que a gente tem como maior referência de produção de livros, artigos, é o Dr. Johnny Anto, que eu acompanhei agora no fellow na clínica dele na Virgínia. E ele foi realmente onde eu busquei mais informação e inspiração até. Agora, dentro do Brasil, a gente teve alguns nomes que foram surgindo, né? Como era uma área nova, ainda não tinha muitas pessoas consolidadas nisso. Dentro da parte de rejuvenescimento, eu acredito que quem mais opere isso, quem mais eu acompanhei e também fiz o fellow foi o Raulino Brasil, lá de Santa Catarina. E quem eu sempre acompanhei também foi o Dr. Augusto Pari, que atua em rinoplastia já tem bastante tempo. Então, acredito que sejam as maiores referências que eu tive, pelo menos, nesse tempo dentro do Brasil. E dentro dessas áreas das cirurgias cosméticas da face, quais são as áreas que você domina e de procedimentos que você realiza como bucomaxilo? Eu junto com meu pai, a gente realiza todas as cirurgias estéticas da face hoje em dia. Então, a gente faz facelifting, blefaroplastia, rinoplastia, otoplastia, cervicoplastia. A gente faz todas as áreas de cirurgia estética que estejam dentro da face. Essas são áreas que a bucomaxilo, né, professor Sandro, vem ganhando espaço, né? Porque dentro da bucomaxilo, até alguns anos atrás, esses procedimentos parece que estavam um pouco distante, mas de um tempo para cá a gente tem visto congressos, eventos voltados para essa área e que tem crescido cada vez mais, né? Sim. Por questões históricas, eu imagino, a bucomaxilo começou no Brasil trabalhando muito com trauma. E uma área que, na verdade, o trauma ele não tem hora para acontecer. Então, é fim de semana, é de noite, é no feriado, no dia da festa. E aí, antes do bucomaxilo começarem a trabalhar, os médicos que faziam, eu imagino, né? Estou falando de uma coisa que eu imagino, tá? Uma interpretação minha da história. Começaram a falar, poxa vida, esse negócio, né, é bom, mas também atrapalha um tanto a gente, né? E aí o bucomaxilo apareceu querendo operar. Então tá bom, então opera trauma. Né? Então eu acredito que é mais ou menos por aí, né? E aí, com o passar do tempo, o CFO junto ao CFM começaram a conversar e existem documentos
antigos, vamos dizer assim, que tem lá escrito que o bucomaxilo pode fazer um monte de coisa na área anatômica, menos cirurgia estética. Porque a cirurgia estética não acontece de noite, no feriado, no fim de semana, né? Então, o pessoal ainda queria fazer. Mas as coisas vão caminhando. Né? Como a gente falou da formação, né? As coisas vão caminhando. E aí a gente começou a operar trauma, a gente começou a fazer isso muito bem, diga-se de passagem, grandes reconstruções e devolvendo função de uma forma muito segura e com um alto nível. Né? Tem cirurgiões no Brasil, referência mundial, obviamente. E aí foi mais gente, foi sendo formada. E aí, alguns cirurgiões, como o próprio Dr. Marcos Pita, há anos atrás, foi para fora do Brasil, teve com o Dr. Wolford, aprendeu a fazer ortognática, voltou para o Brasil, começou lá a engatinhar, e, de certa forma, introduzindo a ortognática aqui no Brasil, né? Foi uma labuta danada. E aí a gente começou a trabalhar com aquilo que não era só funcional mais, porque a cirurgia ortognática ela tem um cunho estético importante. Né? Ela é uma cirurgia funcional, mas ela tem uma repercussão estética muito grande. E há quem procure o profissional para fazer ortognática exclusivamente por conta de estética. Existem pacientes que querem isso hoje. Os pacientes sabem onde eles querem chegar atualmente. A informação está aí. E eles olham e falam, não, eu quero que o meu rosto seja diferente nesse sentido. E a ortognática muitas vezes pode dar isso para ele. Então, a ortognática entrou e começou a operar e cada vez mais. E aí começou a chegar num ponto onde se desenvolveu o interesse por cirurgias estéticas não ósseas, vamos dizer assim, as cirurgias de rejuvenescimento, como o Breno falou, enfim, cirurgia de tecidos moles. E no mundo afora, se você pegar um livro de cirurgia bucomaxilo, qualquer livro que seja, um livro básico, né, que fala lá desde extração de dente até o ápice da bucomaxilo, no meio ali dos capítulos vão ter capítulos de cirurgia estética da face. Qualquer livro de fora do Brasil. Só no Brasil que não. Talvez por conta dessa história que começou lá no trauma com cirurgia não estética. Então, devagarzinho, talvez até por uma questão de mercado, né? Enfim, as coisas vão vindo, e começou-se a operar e o caminho começou a ser desbravado, como o Dr. Marcos Pita fez lá na cirurgia ortognática, outros profissionais começaram a fazer o mesmo aqui com as cirurgias estéticas da face, né? Atuando principalmente no rejuvenescimento facial. Né? E aí, hoje, nós estamos numa situação em que o próprio CFO já anunciou que está regulamentando a cirurgia estética da face. Ainda não se sabe exatamente como vai ser, mas certamente o bucomaxilo, que é um cirurgião que atua na face, vai ter uma formação talvez já ratificada no sentido de operar esses profissionais, esses pacientes. É claro que a gente falou um pouco anteriormente sobre a formação, né, que a gente falou que hoje seria em formato de residência. E as cirurgias estéticas, elas precisam passar para o currículo dessas formações, né? Ou dentro desses 3 anos, ou talvez um R4, enfim, de alguma forma precisa ser ensinado isso. Mas eu acredito que tão logo o CFO se manifeste de forma definitiva e oficial pela regulamentação, isso vai estar sendo ensinado e nas residências também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cirurgias cosméticas da face no decorrer desse podcast. Para a gente introduzir esse tema, eu queria começar pela cirurgia ortognática, que é uma área que vocês atuam também dentro da especialidade. Começando com a seguinte pergunta: no seu ponto de vista, a cirurgia ortognática, ela é funcional, estética ou ela é os dois? Eu queria que você falasse sobre isso. Ela é os dois, mas não necessariamente os dois precisam estar no mesmo paciente. Então, eu posso ter um paciente que tenha uma deformidade dentofacial importante, em que a função esteja prejudicada, ou seja, ele pode não conseguir falar bem, comer bem, dormir bem, por não respirar bem. Então, ele tem problemas funcionais por conta de uma deformidade dentoesquelética. E aí a ortognática vai melhorar essas funções, né? A fala, a mastigação, a respiração. A cirurgia ortognática vai melhorar isso, mas ao mesmo tempo ela vai melhorar a proporção facial. E quando ela melhora a proporção facial,
visualmente, o paciente fica parecido com os outros. Ele não fica diferente dos outros da mesma espécie, vamos dizer assim. Então, ele fica... porque a beleza é algo muito individual, né? Então, não é que ele vai ficar bonito, ele vai ficar com as proporções. E toda pessoa bonita, ela tem proporções ideais. Então, quando você pega um paciente com deformidade dento-esquelética, que está com proporções faciais alteradas e leva ele para os números padrão, ou próximos do padrão, vamos dizer assim, porque existem padrão de acordo com estudos antropológicos da população, é claro que ele vai ter mais chance de ser percebido como uma pessoa esteticamente bonita, né? Ou no mínimo parecido com seus próximos. Agora, ele vai ter a função e a estética devolvida. Agora, tem paciente, essa semana mesmo examinei uma paciente no consultório, ela tem a oclusão bacana, os dentes estão encaixados em classe 1, ela tem a mastigação, portanto, bacana, ela fala bem, ela respira bem, porém, ela tem um padrão bastante vertical. Quando ela sorri, ela mostra muita gengiva. Tem uma exposição, a relação lábio-dente alterada, ela mostra muito dente, né? O terço inferior aumentado. Então, ela se olha no espelho e não gosta. O ângulo mandibular dela é muito aumentado, paciente hiperdivergente. Então, ela olha no espelho e não gosta da aparência dela. Uma deficiência anteroposterior de maxila, região parazigomática afundada. Então, um paciente que funcionalmente não tem problema, mas ela corrige os problemas estéticos delas com a ortognática. Não é com a cirurgia estética facial. É a ortognática que vai resolver para ela. É uma deformidade. É uma deformidade esquelética. Ela precisa de ortognática. Esse paciente já chega sabendo que ele precisa de uma ortognática ou não, doutor? Como que é isso? Isso varia. Essa menina especificamente, ela chegou achando que ela precisava de uma mentoplastia. Porque ela olha no espelho e parece que o queixo dela é grande, porque ela é muito vertical. E aí, quando ela vai fechar a boca, ela verticaliza o lábio. Aí, quando ela olha no espelho, parece que está grandão. Então, ela tem a impressão que ela precisa de uma mentoplastia. Só que aí, quando ela vem para avaliação, a gente explica que realmente o que ela precisa é ter a proporção facial inteira modificada, né? Então, nem sempre o paciente sabe, mas hoje em dia as pessoas pesquisam muito, né? A internet tem de tudo. Então, é possível que ela procure na internet a pessoa igual a ela, com um perfil parecido com o dela, e veja o que aconteceu e descobre que foi um ortognático que resolveu. Né? Esse paciente, quando chega para você lá, normalmente ele chega mais com queixa estética ou queixa funcional? Cara, essa é uma pergunta legal, viu? Porque, olha só, o que eu noto, mesmo aquele que tem uma discrepância dento-esquelética importante, eu noto que a principal queixa dele é estética. Porém, é difícil aqueles que assumem frente à família. Porque se ele falar que quer operar porque ele não está gostando da estética, a impressão que eu tenho é que a família não vai concordar. Você é lindo, você não precisa operar. Nossa, minha filha, você é tão bonita, por que você quer? Isso não é nada, você está ótima. Então, a gente vê pessoas reprimidas muitas vezes, adolescentes depressivos por conta descontentamento com a aparência facial. Mas se você conversa com ele longe dos pais, até chora, que está infeliz por conta da aparência. Porque as pessoas brincam com ele, né? fazem bullying, enfim. Mas eles acabam se abrindo com a gente descobre que a questão estética é muito importante, né? Mas eles chegam normalmente, quando está a família junto, fala que é funcional. Que é um problema. E a gente fica. Mas também, não está errado, né? Mas eu acho que o próprio paciente tenta levar um pouco para esse lado para mostrar para a família que ele precisa. E muitas vezes a família pergunta, esse problema é funcional? A própria família pergunta para mim. E se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Esse tipo de pergunta existe, porque se falar que é funcional, às vezes a família até percebe, tadinho, é tão feinho, né? Mas deixa ele assim mesmo. Né? Mas quando você explica os benefícios, aonde pode chegar, a família começa a concordar, que realmente é importante para a pessoa, para o indivíduo, né? Ainda que seja só estético, porque a estética faz parte da saúde. Né? A pessoa, para ter saúde, ela precisa ter saúde mental, inclusive. E saúde mental passa pela aprovação da própria imagem. Isso é muito importante. Então,
questionar a opção de cirurgia por estética não é um bom caminho, né? A gente tem que aceitar que certas coisas são necessárias de fazer, mesmo que não sejam funcionais. E a gente tem que saber ouvir os pacientes, a gente tem que saber ouvir os nossos filhos, né? Ouvir as pessoas, quais são as necessidades para que ela atinja o objetivo de vida dela, que na verdade todo mundo tem o objetivo de prosperar, de ser feliz. Então as coisas que incomodam, que atrapalham que esse objetivo seja alcançado, precisam ser resolvidas. E a estética facial certamente é muito importante. Eu queria que você pontuasse qual as indicações desse paciente que precisa passar por uma cirurgia ortognática. Então, assim, do ponto de vista leigo, vamos dizer assim, do entendimento dos pacientes, é mais ou menos isso que eu falei. São as questões onde não tem proporção facial. Mas, muitas vezes, essas falta de proporção facial, elas são percebidas na oclusão dentária, no encaixe dos dentes. Então, por exemplo, o paciente pode ter um queixo avantajado. Então, os dentes inferiores estão posicionados mais à frente dos dentes superiores. É um paciente classe 3. Então, ele precisa de uma cirurgia para corrigir a oclusão. E nem sempre a cirurgia é para recuar o queixo. Às vezes é para avançar a parte superior, para avançar a maxila. Mas a desproporção a gente enxerga ali. Ou o contrário, o paciente pode ter um queixo muito pequenininho e os dentes inferiores estão muito lá atrás. É um paciente classe 2, que ele não morde bem, mas ele tem um outro problema. Ele pode não respirar bem também, pelo retroposicionamento de todas as estruturas da mandíbula e do pescoço. E aí ele pode desenvolver com o tempo, inclusive, a apneia obstrutiva do sono, que também atrapalha a saúde dele. Então, essa seria uma indicação também. O paciente classe 2, que não tem a mordida bacana e que não respira legal. O paciente com face alongada, normalmente eu falei daquela menina que teve no consultório, esse paciente face alongada muitas vezes tem problemas respiratórios também. Tem dificuldade respiratória. Então ele tem uma questão estética, mas tem uma queixa respiratória, dificuldade de respirar pelo nariz, respiram muito pela boca, respiradores bucais. Né? Os pacientes assimétricos, o paciente às vezes pode ter um crescimento irregular dos côndilos mandibulares, onde um lado pode crescer mais por outro, por qualquer patologia que seja, uma hiperplasia condilar, que pode fazer com um lado cresça mais do que o outro. E esse paciente pode ficar com o rosto assimétrico, ficar torto. Quando ele sorri, ou mesmo em repouso, percebe-se que ele está com o rosto torto. E ele precisa de uma ortognática para colocar o rosto com as linhas médias, né, da face, da maxila, da mandíbula, todas na mesma posição. E aí a assimetria também se torna uma indicação para a cirurgia ortognática. Entre esses pacientes, tem um paciente que tem... principalmente a bucomaxilo tem tratado muito com cirurgia ortognática, que é o paciente com apneia obstrutiva do sono, né? Sim. Esse é um paciente que tem um perfil, e até as indicações são diferentes, porque esse paciente ele corre risco de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil desse paciente, doutor. Eu imagino que no futuro, não muito distante, isso vai diminuir, porque a cirurgia ortognática hoje se faz muito. Desde a introdução no Brasil até hoje, quer dizer, a quantidade de pessoas fazendo cirurgia, de cirurgiões de bucomaxilo, operando ortognática, aumentou muito. Então, muitos pacientes classe 2 já estão sendo tratados lá na adolescência, na vida adulta jovem. Então, quando ele chega na fase de roncar, vamos dizer assim, porque muitos começam a roncar, salvo, claro, exceções de deformidades gravíssimas, né? E aí a pessoa respira mal desde que nasce. Às vezes precisa fazer procedimentos ainda na idade, ainda bebê, fazer uma distração osteogênica, algo assim. Mas muitos pacientes com classe 2, que no futuro vão roncar e fazer apneia, ele está sendo operado hoje. E, portanto, pode ser que diminua. Mas a gente opera, os pacientes que eu operei com a apneia do sono, normalmente são pacientes de mais idade, né, de 40 anos para mais, onde a musculatura facial já perdeu um pouco do tônus, ele começa a ter uma flacidez um pouco maior dos tecidos, e aí ele ganha um pouco de peso muitas vezes, isso diminui via aérea também, e acaba que ele começa a ter o ronco e a apneia, que pode levar a problemas sérios de saúde, né? Problemas cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, AVC, enfim, problemas que vêm a partir da apneia. Então, esses pacientes, é um perfil de paciente diferente que precisa ser operado por questões importantes. Eu já operei paciente de 60 anos
que já não estava com CPAP já há algum tempo, né, que é aquele aparelho que força a entrada do ar para dentro para ele respirar, já sendo usado na potência máxima e ainda não conseguia dormir bem. E a apneia era a saída para ele, a ortognática era a saída para a apneia dele e foi feito a cirurgia num paciente já de bastante idade. Né? Mas eu imagino que isso vai diminuir. Esse perfil de idade vai diminuir, porque o pessoal está operando os classe 2 todos. Né? Mas é um paciente que precisa realmente ter a questão funcional muito, muito forte. Aí a estética para esse paciente já não é muito importante. E às vezes torna até a vida da gente um pouco difícil. Porque o paciente que respira mal e já viveu 50 anos daquele jeito, muitas vezes fala, eu respiro mal, mas não queria mudar muito meu rosto não, porque minha mulher já acostumou desse jeito. Né? E aí é até um desafio, porque fala, como é que eu vou chegar para frente sem mudar o rosto? Né? Então a gente tem que mostrar para ele que vai mudar, mas certamente vai mudar para melhor. A esposa vai gostar mais ainda dele, né? Vai ficar mais bonito. Mas é uma questão muito pessoal, questão de estética, mas às vezes eles não operam por conta disso, eles operam por conta da apneia. É um perfil diferente, realmente, do paciente adulto que ronca, ele é diferente. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube e também você pode acompanhar alguns cortes no nosso Instagram. Nós vamos entrar agora no tema de cirurgias cosméticas da face, né? Que é um tema que está super em alta dentro da Bucomaxilo. E nós temos aqui alguns temas e eu queria, obviamente, passar bem rápido. Já falei que dá, acho que uns 3 podcasts, né, Breno? Se nós falarmos aqui desses temas. Mas eu acho que tem um tema que está bem pertinente dentro da bucomaxilo e assim, o que eu tenho mais visto, né, são os procedimentos de facelift, blefaroplastia, né, que parece que está mais na mão do cirurgião bucomaxilo, porque essa área divide muito com a cirurgia plástica, é isso? Se eu não estiver enganado, cirurgia plástica, tem a área médica aí que acaba dividindo bem esses tipos de procedimento. Mas eu vejo que na bucomaxilo tem muito curso, né, relacionado a essas áreas. Breno, eu queria que você falasse um pouquinho do facelift. Quem são esses pacientes que têm procurado e como que você vê esse procedimento dentro do consultório hoje, na mão do bucomaxilo, principalmente, que é onde a gente está falando da especialidade? O facelifting ele é a cirurgia de rejuvenescimento facial. Então, o perfil de pacientes que procuram normalmente são os pacientes com um pouco mais de idade. Não tanto quanto antigamente. Antigamente, falava-se que o facelift era uma cirurgia para 6ª, 7ª década de vida. Hoje em dia, tem operado pacientes cada vez mais jovens. A partir dos 40 e poucos anos, já se opera bastante facelift. Então, a partir dos 40, 50 é quando o paciente começa a procurar a gente. As queixas que ele traz, normalmente, é o derretimento da face, perda de contorno da mandíbula, perda de contorno da papada. Então, a gente tem que fazer um reposicionamento da face como um todo. Tanto da parte interna, de coxinhas de gordura, músculo, e da pele da face do paciente. E um perfil que tem surgido também são de pacientes jovens, mas que fizeram cirurgia bariátrica ou passaram por uso de medicação para emagrecimento. Então, a pessoa tem uma perda de peso muito grande e acaba que ela tem o mesmo processo do envelhecimento, ela tem o derretimento da face. Então, tem esse tipo de paciente também pode operar mais jovem. Já cheguei a ver paciente de 26 anos ser operada nesse sentido, fazendo um facelift. E eu acredito que é uma cirurgia realmente bem na mão do bucomaxilo, porque é uma área muito, muito comum para o bucomaxilo operar ao longo da formação, né? Nas cirurgias de trauma, de patologia, nas prós de ATM. Então, é uma área que ele já está bem familiarizado de atuar. E acredito que também o bucomaxilo, por ser um profissional que já tem hábito de fazer cirurgias fora do hospital também, que aí eu acho que eu vejo isso como uma vantagem aos profissionais que são da medicina, que usam muito o hospital. O bucomaxilo, por formação, por natureza, opera muito na clínica. Então, a gente está conseguindo também trazer esses procedimentos para fora do hospital. A gente, hoje em dia, monta centros cirúrgicos fora do hospital e consegue fazer procedimentos sem internação. Então, tanto pela parte de formação do cirurgião, na parte técnica, quanto já da prática de atuar fora do hospital, em cirurgias, eu acho que isso contribui
para disseminar a cirurgia dentro da especialidade. Doutor Sandro, eu tive num congresso agora recentemente de cirurgia cosmética da face e eu vi algumas aulas e alguns professores mostravam essas cirurgias da facelift. Cara, já vi ortognática, já vi muita coisa, né? E consultórios, implante zigomático, que é uma cirurgia, né, relativamente assim grande, né, dentro do consultório. Eu achei essa facelift uma cirurgia um pouco pesada no meu ponto de vista, né? Assim, você abrir toda essa região temporal do paciente, fazer toda essa... Como que é essa cirurgia, tempo cirúrgico, anestesia local, faz... Queria que você falasse um pouquinho do procedimento e o tempo, normalmente, se varia de um paciente para outro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É que eu não sou da especialidade, né? Eu achei um pouquinho... Eu assisti algumas aulas lá e eu falei, caracas... Mas assim, o pós-operatório é maravilhoso, né? Depois que você viu o resultado, é fantástico. Mas você tem razão. Principalmente porque, por exemplo, se você vira uma cirurgia de facelift, você que está de fora, você não está no campo, e você chega ali e vê a pessoa operando, vai ser impressionante realmente, porque é uma cirurgia que faz um acesso muito grande. E aquilo impressiona, né? Ver toda aquela movimentação de pele, aqueles tecidos subcutâneos, aquela musculatura, isso realmente impressiona bastante. Agora, se você comparar isso com uma ortognática, que às vezes quem está de fora do campo é difícil de ver lá dentro da boca o que está acontecendo, uma ortognática, na minha visão, ela é bem mais impressionante. E do ponto de vista anatômico, do ponto de vista do desafio biológico para a reparação do paciente, que vão envolver uma série de coisas, né, como boa vascularização, que às vezes é uma área de vascularização que deve ser foi muito bem estudada, né, muito bem pensado o que a gente não pode fazer para não atrapalhar. Tem osso para reparar, tem tecido mole para reparar, tem mucosa, enfim, é muita coisa. A ortognática, na minha visão, ela é mais impressionante. Na minha visão. Ela é mais grande, né? Uma cirurgia É uma cirurgia grande, eu acredito que ela seja, inclusive, mais difícil. Eu faço as duas. É que eu falo por conta do acesso no consultório. Abre, eu vi a cirurgia e falei, cara, no consultório, cara, mas o cirurgião tem que ser bom, hein? Talvez você está falando por causa de ser no consultório e não no hospital. Por que ser no consultório e não no hospital? Aí vem algumas questões. A cirurgia ela pode ser feita, na verdade, todas que nós fizemos até hoje, nós fizemos no nosso consultório. Só que não é um consultório odontológico. Isso é bom ficar bem claro. É um consultório preparado para cirurgia desse porte. Inclusive, a gente, para ter o alvará de vigilância sanitária, a gente precisa mostrar que a gente tem uma série de recursos, tanto físico quanto técnicos, para que a gente possa fazer a cirurgia no consultório. Então, é importante que isso seja muito claro. Não é um consultório odontológico normal, né? Não é um consultório que arruma dente e faz cirurgia de facelift. Então, é diferente. Uma estrutura preparada. Uma estrutura preparada, né? A gente faz facelift no consultório, a gente fala consultório, mas tem a sedação feita por um médico anestesista. Não é a gente que faz a sedação. Apesar de ser possível, e tá para sair regulamentação, inclusive disso também do CFO, da sedação feita pelo dentista. Mas na nossa prática, especificamente, todas as nossas cirurgias de facelift são feitas no consultório com anestesista, num ambiente próprio para isso. Além da sedação, e aí a sedação tem níveis, né? Tem sedação leve, média e profunda. O anestesista está ali para fazer a sedação de média para profunda. A sedação mais leve, muitas vezes o dentista faz, mas a gente trabalha com sedação média e profunda. Algumas vezes até anestesia geral sem tubo, que é uma questão muito técnica, mas é o anestesista que faz isso. E a gente a gente completa a sedação com anestesia local. A gente usa a solução de Klein, com a solução específica, em que faz infiltrações na face toda do paciente, e a gente consegue fazer isso sem o paciente sentir dor nenhuma. O paciente não sente nada. Então, apesar de visualmente ser uma cirurgia feia, parece muito invasiva, é uma cirurgia que o paciente não vê nada por conta da sedação e não sente dor. Mas se está sedado, está dormindo, como é que vai sentir dor? Ele não sente, porque a gente também observa os parâmetros. O paciente, mesmo sedado, quando sente dor, ele altera o batimento cardíaco, altera a pressão. Sim, Isso sim. não acontece. Ele está monitorado, como no hospital, os mesmos equipamentos de monitoramento, no hospital, a gente tem no consultório, tudo igualzinho, e a gente sabe que o paciente está bem. Então, a cirurgia é feita no consultório dentro de critérios. Não é qualquer consultório e não é por qualquer profissional. Né? E a sedação, idem.
É um anestesista que faz isso. Então, é possível fazer a cirurgia no consultório, é possível a gente oferecer bons resultados com bastante qualidade e, principalmente, com bastante segurança. Isso é um ponto-chave que a gente trabalha, a segurança do paciente. Em média, quanto tempo uma cirurgia dessa? A cirurgia, você perguntou, me desculpa, esqueci de falar. Mas a cirurgia de facelift, ela varia. E tem faces mais pesadas, pessoas um pouco mais de peso, uma face um pouco mais derretida. Às vezes a gente associa muitos procedimentos, como faz pescoço, terço médio e às vezes até um pouco terço superior. Então são cirurgias mais longas. Às vezes blefaroplastia superior, às vezes superior e inferior. Tudo num momento só. Então aí chega a demorar umas 5 horas de cirurgia. Ô Breno, eu entrevistei o professor Dr. Marco Morsetti aqui no FaceTeam e na aula dele ele falava assim que, inclusive, até ele comentou que ele fez uma cirurgia em um dos pacientes dele e ele saiu de viagem. E aí aconteceu o problema, né? O paciente teve, no pós-operatório, né, teve problema. E ele ficou desesperado, teve que voltar, tinha até saído do país e tal. E ele falou assim, olha, eu não viajo mais, né, nas próximas 24 horas ou 48 horas depois que eu faço uma cirurgia do meu paciente. Como que você lida com isso? Porque a cirurgia, normalmente, ela acaba no consultório, mas você tem um período, obviamente, que você fica ali de prontidão para poder, obviamente, saber que está tudo bem. É mais ou menos isso? E como que é o pós-operatório desse paciente quando você faz a cirurgia? Muitos desses problemas, eles acontecem no pós-operatório imediato. Principalmente quando o paciente acorda da sedação ou da anestesia geral. Então, o paciente ele fica um tempo de observação na clínica, ele não está internado, obviamente, no hospital, porque esse tempo ele já é suficiente para a gente sair de uma zona de risco maior. Muitos problemas já vão acontecer logo que acabou a cirurgia. Então, ele ficou um tempo na clínica e a gente viu que não teve nenhum problema. Aí ele já pode ir para casa, realmente. E você acompanha a distância esse paciente? E aí a gente acompanha a distância do paciente. Quando a gente opera um paciente, a gente sempre passa os nossos contatos para o paciente. E aí ele pode entrar em contato a qualquer momento, porque realmente, apesar de raras complicações, elas podem acontecer. Quanto a gente não está próximo do paciente, como a gente opera em 2 normalmente, já diminui a possibilidade disso acontecer, porque sempre tem um ou outro. E realmente a gente evita de sair, de ficar longe do paciente no período próximo da cirurgia. Não dá, né, doutor Sandro, para sair para uma viagem logo após uma cirurgia, seja uma ortognática, tem muita história assim, né, cara? Qualquer cirurgia, pode ser um siso, pode ser um implante. Nenhum cirurgião gosta de estar na véspera de Natal, vai sair de férias. Normalmente o que a gente faz lá, apesar de eu trabalhar muito com o Breno, eu tenho mais 2 amigos que estavam sempre conosco, né? Que é o Ulisses e o Átila. Então, quando a gente vai passar um período, vai viajar de férias com família, fim de ano, vai sair eu e o Breno, a gente liga para os colegas, tô saindo de férias, qualquer coisa que precisar, eu vou ligar para você. E fica de sobreaviso alguém. Mas a gente evita operar paciente nas vésperas dessas situações. E quando a gente precisa, de alguma forma, acaba que a gente opera por algum motivo, sempre ou eu ou o Breno tá na cidade. A gente não deixa, não pode. Né? Existe o doutor Johnny Anto, né, que o Breno fez o fellow lá com ele, contou no curso, no congresso do ano passado do FaceTeam no Rio de Janeiro, que uma vez aconteceu com ele. Eu estou falando aqui porque é público, ele contou na plateia, né? Não é uma história, não é um segredo. Ele falou que operou um paciente e no facelift, uma complicação que pode acontecer, que talvez acontece muito pouco, mas é a que mais acontece, é o hematoma pós-operatório. Não é a que mais acontece, mas é a que mais assusta. E aí ele falou que um paciente ligou para ele um dia, logo depois, e ele falou, vai para a clínica. E aí, o paciente foi para a clínica e ele também. Chegou lá na clínica, ele não sabia nem abrir a clínica dele direito. Aí, com muito custo, conseguiram entrar. Examinou o paciente, estava com hematoma, precisava abrir e reabordar. Ele olhou lá na sala de esterilização, material tudo dentro da pia de molho. O funcionário não estava lá. O anestesista não estava lá. Como é que ele ia fazer? Então, ele passou um aperto danado por conta disso. E, a partir daí, ele fez um esquema. Toda vez que ele opera na clínica dele, ele deixa, o anestesista fica meio que de sobreaviso, uma funcionária de sobreaviso e ele, para caso necessário, eles têm, se não me engano, é 15 minutos que ele fala,
15 minutos para todo mundo estar no hospital, no consultório, a partir do momento da ligação do paciente. E falar que tem que ir para lá e ter que intervir novamente. Então, isso é importante. A gente tem que ter essa retaguarda. A gente tem que ter, acabou a cirurgia, tem que ter outro jogo instrumental esterilizado, para caso esse paciente volte, precisar reabordar. A gente precisa estar disponível, precisa de a nossa funcionária, nossa instrumentadora tem que estar disponível, anestesista, idem, para que a gente possa dar o suporte. Isso é muito importante, que você perguntou. A cirurgia, ela termina, mas a alta do paciente do tratamento, essa é só depois de acompanhar do pós-operatório. E o que o Breno falou é bem verdade. Quanto mais distante você está da cirurgia, quanto mais tempo vai passando, vai diminuindo as chances de problema até que chega o dia da alta. Você não precisa voltar mais no consultório. Dentro dessas áreas que você atua, Breno, principalmente focado na parte de cirurgias cosméticas da face, tem uma área que você se especializou, que são as cirurgias de rinoplastia, né? E que é uma área que demanda uma curva, né, bem acentuada. E, obviamente, a bucomaxilo contribuiu muito para você atuar dentro dessa área, né? Porque a maxila, né, o nariz está bem ali, é uma região onde você normalmente sempre tá lidando. Como que foi para você ir para esse caminho, e que é uma área assim muito que as pessoas buscam muito também, né, por esse tipo de procedimento, né? Eu acredito que a rinoplastia seja uma das cirurgias estéticas da face com maior curva de aprendizado, realmente. Mas, como em todas as cirurgias estéticas, os conhecimentos eles vêm da área básica, realmente. No trauma, a gente já opera os narizes fraturados. A ortognática, a gente faz algumas intervenções em nariz também. Então, toda a formação realmente contribui. Mas a gente precisa de buscar uma formação fora da residência também. Hoje em dia não existe uma formação padronizada para isso, mas existem já cursos que você faz fora da formação, da residência ou da especialização, né? E eu acredito que a rinoplastia seja, assim, talvez a área mais próxima do dia a dia do bucomaxilo, porque igual você falou, o nariz ele tá ali na ortognática já. E existem estudos que mostram que a grande parte dos pacientes que têm a deformidade dentofacial, eles têm uma deformidade nasal associada. Então, muitos têm indicação de fazer cirurgia ortognática e no mesmo momento, ou um momento depois, também fazer a rinoplastia. Então, acredito que seja muito... você ajuda muito o paciente, ele vai ter um tratamento muito completo, quando você domina tanto a ortognática quanto a cirurgia de rinoplastia. Doutor Sandro, quando tem a indicação da ortognática e a rino, como que você atua nesse caso? Você faz associado, primeiro a ortognática, depois a rino? Como que é isso? Na verdade, isso é um ponto... eu não vou dizer que polêmico, né? Mas há muita discussão em relação a isso. Nós, na nossa rotina, eu e Breno, a gente não faz isso. A gente está num momento do nosso aprendizado, vamos dizer assim, em que a gente ainda não consegue fazer isso, muito por conta do tempo cirúrgico. A gente não faz uma ortognática tão rápido e um nariz tão rápido que ele nos dê a opção de fazer no mesmo momento, né? Isso sem contar de outras questões, que a previsibilidade de como o nariz vai estar logo após a ortognática, isso também precisa de um feeling muito grande para você ver como que você vai mexer nesse nariz, para que você tenha, depois de 2 meses, por exemplo, o resultado associado à ortognática ou à rinoplastia adequado. Porque a ortognática vai mexer com o vai nariz. Mudar um pouco o nariz. Algumas vezes, sim. Às vezes a gente não quer mudar muito e acaba mudando, outras vezes a gente não quer mudar e a gente não muda. Mas a gente, na nossa rotina, a gente não opera junto. Mas, por exemplo, o Dr. Augusto Pari, do Rio de Janeiro, ele já tem uma vivência muito grande nesse sentido. Ele tem feito ortognática associada à rinoplastia já há algum tempo, com excelentes resultados, né? Mas ele está num momento diferente do treinamento dele, vamos dizer assim, da experiência dele com rinoplastia. Então, ele faz muita rinoplastia, aliás, faz algumas isoladas que eu sei, né, que eu já conversei com ele, mas ele faz muito rinoplastia associada à ortognática. E isso é para os caras bons mesmo. É muito difícil. É muito difícil. E a gente não chegou lá ainda.
A gente espera um dia estar lá, mas a ortognática com rino nós ainda não fizemos. Inclusive, o Breno recusou um paciente, né? Foi ontem? Foi ontem um paciente que a ideia era essa. Ele foi chamado, apesar de bastante jovem, as pessoas que têm contato com o Breno já perceberam que ele conhece bastante. Então tem muita gente conversando com o Breno e às vezes pedindo ele para ajudar, às vezes ajudar, né, por mensagem, por telefone, discutir caso e ajudar a montar a aula e aí às vezes ajudar a operar. E teve uma pessoa que ligou, pediu para ajudar para operar um paciente que era ortognática e rino. E ele recusou. Falou, não, para mim não dá. A rino junto com a ortognática não vai ser dessa vez. Uma vez indicado, você faz primeiro a ortog e depois a rino. Isso. Perfeito. Essa é a sequência. Doutor Breno, falando sobre a questão da blefaroplastia, que é uma área que a bucomaxilo a gente percebe que são poucos colegas que têm atuado dentro desse tipo de procedimento, né? Qual o tipo de indicação que normalmente tem para esse paciente? Quem é o paciente que procura esse tipo de procedimento? Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema. A blefaroplastia é uma cirurgia que tem um perfil de pacientes mais de idade também que procuram, que é uma cirurgia de rejuvenescimento, mas também a idade não é um fator determinante. A gente pode ter pacientes que têm menos idade e que têm uma flacidez, um excesso de pele na pálpebra congênito já. A gente chegou a operar pacientes de 20 e poucos anos e que tinham excesso de pele na pálpebra. Então, o paciente que tem uma queixa de ter a pálpebra caída, é uma queixa muito comum das mulheres que procuram a gente, que não consegue passar maquiagem, ou passa maquiagem e borra no olho, é um paciente que provavelmente tem indicação de blefaroplastia. E também as blefaroplastias funcionais, que é um perfil de mais idade, normalmente, de que a pálpebra cai de um ponto que ela já diminui o campo visual da pessoa. Então, ela sente que a visão dela vai diminuindo de cima para baixo. E aí é um paciente que tem um cunho mais funcional. É igual a ortognática, é uma cirurgia estético-funcional. Alguns pacientes procuram com uma queixa mais funcional, outros estética ou isoladamente. A cirurgia você faz em ambiente hospitalar ou você faz em consultório? Não, em consultório. A blefaroplastia é uma cirurgia bem simples, assim, pequena, dá para fazer só com anestesia local, não precisa nem de sedação associada. A gente faz ela na clínica hoje em dia. Quanto tempo demora mais ou menos uma cirurgia dessa? Uma blefaroplastia superior, uma cirurgia de meia hora no máximo. Uma cirurgia rápida. Inferior e superior faz junto ou não? É um primeiro uma, depois a outra? Se tem indicação, normalmente a gente faz junto. Faz junto? Faz junto. E como que é o pós-operatório desse paciente, normalmente? É uma cirurgia que a gente não espera dor. É uma cirurgia tranquila em relação à dor. A gente espera algum nível de inchaço e de equimose, que é ficar roxo. E isso é muito variável de paciente a paciente. A gente teve pacientes nossos que a gente, com 3 dias, já nem parecia que tinha operado, não fica nada roxo. E tem pacientes que vai ter um pouco mais de roxo, vai inchar um pouco mais. É individual. A gente pede um repouso relativo nos primeiros dias, não tem que fazer um repouso absoluto. Então, pessoas que têm trabalho de escritório, nada pesado, que não expõe a sol, não faz esforço físico, às vezes a gente nem limita a atividade de trabalho. Só faz cirurgia num dia, no outro dia já pode trabalhar muitas vezes. E aí faz acompanhamento com a gente para a gente liberar para todas as atividades logo. Os pontos a gente usa são absorvíveis na maioria das vezes também, então não precisa nem de remover nem voltar para remover os pontos muitas vezes. E essa cirurgia, o pós-operatório, não, depois do pós-operatório, o antes e o depois que você vê, a mudança é nítida, né, cara, desses pacientes, né? A blefaroplastia é uma das cirurgias assim, que a gente fala que tem mais... É uma coisa muito simples com impacto muito grande. Muito grande, né? É uma pequena intervenção, mas que o paciente fica muito satisfeito, é um resultado muito legal. Tem feito muito lá no consultório ou não? A gente faz bastante. É uma das cirurgias que a gente mais tem procura. E muda, assim, drasticamente a face do paciente, né? Rejuvenesce muito bem. Eu tenho um colega que fez e, assim, cara, mudou demais, né? O interessante falar, Ismael, é que a cirurgia é uma cirurgia realmente para quem está acostumado a reconstruir órbita. Você faz um acesso, às vezes, o mesmo acesso praticamente, né, na pálpebra, só que em vez de fazer uma incisão, a gente faz duas, uma em cima e uma embaixo e tira uma pele. A gente faz para chegar lá dentro da órbita. Então, assim, do ponto de vista técnico para o bucomaxilo, ele é simples. Mas exige o que a gente chama de cirurgia plástica ocular. Então, é um conjunto de procedimentos na região dos olhos. Então, pálpebra superior, pálpebra inferior, posicionamento de sobrancelha, enfim. Você pode levantar a sobrancelha caída. Então, tem algumas questões que a gente pode
refinar, vamos dizer assim, o resultado e chegar a resultados cada vez melhores e mais impactantes, como você falou. Você vê diferenças absurdas em relação à percepção da idade da pessoa depois de uma cirurgia dessa. Agora, é muito interessante falar que no SUS existe um código de blefaroplastia em que quem opera é o oftalmo e o plástico, né, Breno? O oftalmo e o plástico. Né? O SUS não existe o CBO para bucomaxilo. Porém, o Breno já ajudou, já participou de mutirões, né, junto com um médico oftalmologista no SUS, fazendo mutirão de blefaroplastia. Então, os pacientes eram obviamente, do oftalmo, que é quem estava capitaneando a operação, mas o Breno estava junto com ele, contribuindo para a melhora da função daqueles pacientes, que o SUS é função, né? No SUS não se opera estética. E aí você vê que o que se chama de cirurgia estética facial, ela muitas vezes tem um resultado funcional muito bacana. E isso está acessível, muitas vezes, até no serviço público, sem remuneração. Ao contrário de que algumas pessoas pensam, mas o bucomaxilo está querendo isso só por conta do dinheiro. Não, não é. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Mas a gente consegue ajudar muita gente. A gente pode ajudar muita gente com as nossas técnicas também. É engraçado isso, né, cara? O bucomaxilo, ele é chamado no hospital para fazer uma reconstrução de órbita, mas não pode fazer uma cirurgia de blefaroplastia. Não podia, agora já pode. Não podia. Um negócio impressionante, agora é interessante, né? A autoplastia, né, Breno? A autoplastia, a cirurgia da orelha, já tem código para buco, né? Tem. E a gente faz bastante autoplastia no SUS também. A autoplastia, a cirurgia da orelha, tem código, tem CBO para buco. Então você vai no hospital, você pode lançar o procedimento no teu nome, vai vir um faturamento no teu nome, o hospital vai receber tudo certinho, o bucomaxilo operando. E o Breno já capitaneou algumas mutirões que opera as crianças. Entendeu? Chega os menininhos lá com a orelha de abano, sai tudo feliz, né? Com a orelha arrumadinha. E sem... É claro que a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro para manter as nossas famílias, mas sem essa relação tão direta assim, né? No intuito, claro, de contribuir também, porque o SUS paga um valor, mas é um valor assim, bem baixinho. Do que né? em particular. Mas a gente acaba que faz também, porque a gente tem um compromisso social também. E as nossas técnicas, né, na medida do possível, a gente leva para essas pessoas também. Né? A gente ganha o nosso dinheiro onde a gente tem que ganhar o nosso dinheiro e ajuda onde a gente tem que ajudar. Sim. Com as nossas técnicas, seja ortognática pelo SUS, a gente opera, né, quando necessário. A gente opera ATM pelo SUS, a gente opera cirurgia estética, né, ou funcional, autoplastia pelo SUS. Então, enfim, a gente está aí para trabalhar e contribuir também. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no canal da Bucocast. Estamos nos finalmente aqui deste episódio. Você também pode, no Instagram da Bucocast, acompanhar alguns cortes que nós vamos estar fazendo deste episódio. E vamos colocar na descrição do vídeo aqui do YouTube os contatos do Dr. Sandro e do Dr. Breno para qualquer dúvida que você tenha com relação a esse tema. Os caras são feras e você pode tirar suas dúvidas lá pelo nosso link. Eu queria que você falasse da indicação. Qual que é a queixa desse paciente que busca essa cirurgia da autoplastia? Normalmente ele não conhece esse nome, né? É mais conhecido como orelha de abano, é mais ou menos isso, doutor Breno? Sim, a autoplastia, na verdade, ela envolve a cirurgia da orelha. Então não é só a orelha de abano. Certo. Pode ter pacientes que têm uma orelha pequena, a microtia, ou uma orelha grande, a macrotia. Tudo isso é autoplastia, mas, de fato, quem mais procura a gente são os pacientes que têm a orelha em abano. E esse perfil de paciente, assim como quase todas as cirurgias estéticas da face, é muito variável. A maior parte que procura a gente é criança. A criança, quando ela está na fase escolar, normalmente ela sofre com essa condição e os pais procuram para fazer a cirurgia. Mas é muito frequente a gente ver também adultos que sempre quiseram operar e por algum motivo não teve a oportunidade de operar quando era criança e acaba procurando a gente para corrigir essa orelha em abano realmente. A cirurgia normalmente dura em média quanto tempo, doutor Sandro, lá no consultório? Como que é feita a cirurgia? A cirurgia em abano, a gente faz ela com sedação porque ela é uma cirurgia
que ela alonga um pouquinho, né? A cirurgia em Abano aí a gente vai em torno de 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia, mais ou menos, umas 2 horas. 1h30, 2. 1h30, 2. É. Os dois lados. É que envolve os dois lados. O que envolve o preparo e tudo, depois o paciente fica mais um pouco e tem hora que eu me perco no tempo aí do ato cirúrgico propriamente dito. Mas vamos pôr 1h30, 2 horas para fazer os dois lados. Então faz com anestesia local e sedação e a gente consegue nesse período fazer a cirurgia. E é importante destacar que a técnica que a gente usa, na verdade, é um somatório de técnicas. A gente está até com um artigo que o Breno escreveu que tá no gatilho, né? Para ir para a revista, para publicação, em que ele mostra, o Breno descreve lá uma associação de 3 técnicas para chegar no resultado que a gente chega. E são técnicas cirúrgicas, diferente do que realmente algumas pessoas usam, que são técnicas fechadas, de otomodelação, onde faz só alguns pontos de sutura em lugares estratégicos para conseguir resolver. E tem algum resultado, a gente não nega isso, mas precisamos entender as indicações. Em alguns momentos, a otomodelação pode dar algum resultado, mas em outros é só a cirurgia mesmo, porque existe, às vezes, uma proeminência da cartilagem. E se você não tirar um pedaço daquela cartilagem, você não vai conseguir devolver essa orelha ou colocar essa orelha na posição que o paciente gostaria, né? Que é mais próxima do crânio. Então, existem medidas de referência que a gente conhece, que a gente usa o compasso durante a cirurgia, a gente vê de onde está saindo, aonde a gente quer chegar, e aí associa essas técnicas e aí a gente chega num resultado. Então, por isso que às vezes demora aí 1h30, 2. E esse artigo que o Breno que ele escreveu para publicar, que a gente está revisando agora, semana que vem deve ir para a revista, é uma associação de 3 técnicas, como eu falei, no tratamento de uma otomodelação, de uma menina que fez uma otomodelação, a gente usa um caso para ilustrar esse artigo, fez uma otomodelação por algumas vezes e não alcançou o objetivo, ou seja, a técnica estava indicada de forma equivocada. Então, enquanto não fez a cirurgia, não resolveu o problema da paciente. Então, isso é interessante destacar também. Doutor Breno, dentre as cirurgias cosméticas da face que vocês dominam lá no consultório, quais as cirurgias que os pacientes têm mais procurado, que tem estado mais em alta dentro dessas áreas? A gente tem um conjunto de cirurgias que a gente chama de rejuvenescimento facial, que é onde tem mais pacientes que procuram a gente, que envolve o facelifting, a blefaroplastia, lifting de sobrancelha, lip lifting. Isso é tudo que engloba o rejuvenescimento da face. E a autoplastia. São os 2 carro-chefes da clínica. Dentro das cirurgias cosméticas da face, eu comecei a ter mais, enxergar mais essa cirurgia pela lipo de papada, que era uma coisa que a maior parte dos cirurgiões fazia, associada à cirurgia ortognática. A primeira que eu ouvi falar foi a bichectomia. Não sei se está ligada à parte estética, né? Porque ela tá associada. Que não se fala mais em bichectomia, né? Lá no começo, quando eu entrei na especialidade há 12 anos atrás, bastante cirurgião fazia, né? Hoje já essa bola de bichar parece que foi uma época, foi um tempo. Como que foi isso, doutor? Quando chegou um momento, eu me perdi no porquê disso aconteceu, mas houve um tempo que realmente foi meio que uma moda, né? Fazia-se muito, todo mundo queria tirar o corpo adiposo da bochecha, né? A bola de bichar, para poder diminuir, fazer um emagrecimento facial. Então, com muita gente operando, percebeu-se que, primeiro, em alguns casos, não é tão fácil quanto parece fazer uma bichectomia. E algumas vezes, né, eu mesmo já tive caso de paralisia facial, foi temporária, mas tive. Então, é uma cirurgia que não é tão complexa, mas alguns casos, como a anatomia varia um pouquinho, pode ser um pouco mais difícil que a gente gostaria. E por conta disso, inclusive, é variável o volume de gordura que consegue tirar. Em alguns casos, você vai lá, tira um tantão de gordura, realmente alcança o objetivo. Em outros, você não consegue tirar tanto gordura e a pessoa nem nota uma melhora tão grande. Então, isso foi frustrando tanto os profissionais quanto os pacientes, em que começou-se a pensar se valeria a pena ou não ficar fazendo aquilo ali. E existe ainda uma linha de pensamento em que fala que a remoção dessa gordura pode, num período posterior da vida do paciente, contribuir para uma aparência um pouco mais envelhecida, né? A ausência de gordura. Porque o envelhecimento, o derretimento da face, em que leva a pessoa a precisar de uma cirurgia de rejuvenescimento, ele passa por perda de gordura,
né? Então existe esse questionamento se essa gordura retirada lá na juventude pode não contribuir para um aspecto não muito legal lá no futuro. Então isso foi desencorajando um pouco, né? Tanta questão técnica, pouco resultado, e se realmente isso vai fazer falta ou não no futuro, essas dúvidas foram levando a isso ficar um pouco de lado. Dificilmente chega um paciente que pede, né? E quando pede, a gente avalia muito bem. Tem alguns critérios técnicos para de indicar se precisa ou não precisa fazer. Precisa, entre aspas, vai. Mas diminuiu muito. Quase não se faz mais. Parece que passou a moda, né? Passou. Doutor Breno, antes de a gente finalizar, eu queria que você falasse do lip lift e da cervicoplastia. Eu queria que você falasse da indicação e qual que é a queixa do paciente, por exemplo, que tem procurado o lip lift. O paciente normalmente vem com uma queixa que você acaba indicando ou ele já vem sabendo o que ele quer? Tem os dois. Tem pacientes que procuram insatisfeitos com o lábio. E aí, às vezes, ela procura até um preenchedor, uma coisa não cirúrgica, e a gente indica o lip lifting. Mas a informação é muito grande hoje em dia, tem profissionais que fazem lip lift e divulgam na internet, e tem paciente que já procura a gente para fazer realmente o lip lift. As principais queixas são o paciente que tem o lábio fino, então ele quer aumentar o lábio, essa distância entre o nariz e o lábio alongada, então tem muita pele aqui entre o nariz e o lábio, o paciente ele percebe isso. E outra queixa também é de que ele não mostra o dente. Então ele percebe que em repouso o dente dele não está aparecendo. Isso pode ser uma questão do envelhecimento, que tem a ptose labial que aconteceu, ou uma condição congênita do paciente. Alguns pacientes que realmente já têm o lábio mais alongado. Então, o objetivo do paciente é sempre melhorar a estética labial. Que é uma região da face onde, principalmente, as mulheres se preocupam muito, né, com essa região, né? E assim, o preenchedor foi muito difundido. E tem casos que a gente não resolve com um preenchedor. Não adianta fazer o preenchedor que não fica um resultado bacana. Aí fica aquelas aparências de artificiais, um lábio para frente, fica uma coisa não estética. E aí a gente realmente tem que recorrer à cirurgia para devolver a anatomia normal e, de repente, depois disso, fazer um complemento estético com preenchedor. Como que é o procedimento? É tranquilo, demorado, anestesia local? Como que é feito? A gente pode fazer ele com anestesia local ou uma anestesia local associada a uma sedação leve. A gente faz na clínica, uma cirurgia dura mais ou menos 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Uma cirurgia rápida também, assim como a blefaroplastia. Uma vez feita a cirurgia, caso resolvido ou não, nada nunca mais, né? Tipo, uma vez fez e ponto final. Como que é isso? A cirurgia de rejuvenescimento como um todo, a gente fala que o resultado é definitivo, porque geralmente ela envolve um reposicionamento de tecido e remoção de tecido. Então esse tecido ele não vai voltar mais. Então, nesse sentido, ela é definitiva. Mas, obviamente, que a pessoa envelhece depois disso. Então, é natural que, às vezes, uma pessoa que faz uma cirurgia hoje, daqui 20 anos, ela vai ter envelhecido 20 anos. Então, eventualmente, ela pode querer fazer de novo. Mas ela é definitiva. O que a gente tirou não volta mais. São cirurgias que, cada vez mais, a gente percebe que tem... o paciente tem procurado, ele tem buscado informação, né, o professor Sandro, e cada vez mais isso tem aumentado. Como que você vê a bucomaxilo com relação ao preparo para atuar nas cirurgias cosméticas da face, já que nós estamos num período onde isso está sendo praticamente discutido, né, entre as entidades, e o preparo da bucomaxilo para atuar dentro desse tipo de cirurgia, professor? Eu, como membro titular do colégio e participado da gestão anterior com o Dr. Adriano Rocha Germano, acaba que eu tenho uma opinião muito parecida com a do colégio. E o colégio já emitiu um documento nesse sentido. Isso é público. Existe um documento lá onde ele sugere como deve ser a formação de um bucomaxilo que tenha sido formado naqueles critérios publicados lá em 2016, em um curso de residência, e como que ele vai complementar para ele chegar no nível de operar. Então, foi o Alessandro Silva, o Laureano
e o Lucas Martins, se não me engano, que participaram da elaboração desse documento, mas que teve anuência do Johnny Ianto, do Michael Morissette, do México lá, como é que ele chama? O Abraham Montioca. Enfim, algumas pessoas leram e corroboraram, assinaram um documento que realmente é bacana. Então, lá no documento fala num currículo lá quantas horas devem ser estudadas a mais do que na bucomaxilo, quais tipos de cirurgias que vão entrar. Então, tem um documento oficial do colégio. E eu acredito que vai ser assim, vai ter que ser, de repente, um R4 na residência, ou a pessoa vai ter que fazer esse curso para poder desenvolver. Mas, assim, mas vocês fizeram? Não, não existe. Então, nós não fizemos. Então, assim como tudo começou, né? A gente começa do começo. Então, a partir do momento que a gente tiver treinamento, e que a gente busca treinamento no exterior, como o Breno já foi, com outras pessoas que já operam, com outras áreas, com médico, com quem for, aprendeu, a gente precisa se organizar para ensinar de forma sistemática isso. Entende? Então, esse que é o caminho que está sendo trilhado. Logo, logo, os bucos vão estar operando dentro de critérios específicos muito bem estabelecidos. Doutor Breno, para a gente finalizar falando sobre cervicoplastia, eu queria que você falasse, eu conheço essa cirurgia como lipo de papada, tem alguma associação ou não? A região é a mesma, né? Qual que é a diferença desse procedimento? A região ela é a mesma, realmente, é a região da papada, vamos assim dizer. A lipo de papada, ela trata a gordura superficial com lipoaspiração mecânica. E tem pacientes que têm indicação de fazer só lipo de papada. Normalmente são pacientes mais jovens que têm uma estrutura tecidual bacana. Ela não tem flacidez de pele, não tem flacidez de músculo, tem posição de glândulas submandibulares adequados, então esse paciente ele beneficia da lipo de papada. A cervicoplastia ela já engloba uma série de procedimentos que vão ter como objetivo a definição da papada, que é o mesmo objetivo da lipo de papada. Mas aí a gente envolve, eventualmente, remoção de gordura profunda, plastia dos músculos, então a gente remove tecido muscular do pescoço, tecido de pele também, a gente reposiciona a pele, reposiciona a musculatura. Eventualmente, a gente pode trabalhar até em glândulas submandibulares. Então, a cervicoplastia ela tem o mesmo objetivo, realmente, da lipo de papada, que é tratar aquela região, mas com um leque maior de opções. Então, a gente consegue oferecer o resultado para um maior número de pessoas. Se você tem no seu leque de técnicas cirúrgicas só lipo de papada, você vai atender um público que tem aquela indicação. Se domina a cervicoplastia como um todo, você vai tratar qualquer tipo de papada. Tanto as de gordura, quanto de pele, quanto músculo, quanto a associação de tudo isso. Essa cirurgia, professor Sandro, ela é feita em ambiente hospitalar, consultório, e como que é o tempo cirúrgico desse procedimento? A cervicoplastia, como o Breno falou, ela pode ser feita desde um paciente jovem até um paciente de mais idade. Então, quando vai tratar um paciente mais jovem, é uma cirurgia muito rápida. Só lipo de papada você faz em 15, 20 minutos. Agora, um paciente de mais idade que vai fazer rejuvenescimento, ela é um procedimento que às vezes demora aí umas 2 horas, vamos dizer. Mas, se for fazer isoladamente. Mas a nossa filosofia, né, ou sendo até um pouco, né, puxando a sardinha para a brasa do meu filho, a filosofia do Breno é que muitas vezes o paciente de mais idade ele precisa de um lift facial também. E a cirurgia bucomaxilo talvez esteja, os dentistas como um todo, vai mesmo o pessoal que opera lipo ou faz lipo sem ser buco, eles estão exagerando ou concentrando muito na papada, às vezes oferece um resultado bacana no pescoço, mas o paciente fica insatisfeito porque o terço médio não está legal também. Então, muitas vezes é associado a lipo, a cervicoplastia com facelift, às vezes blefoplastia, enfim. Então, aí se torna uma cirurgia maior. Mas como tudo que a gente faz na área, hoje a gente tem estrutura dentro da nossa clínica para operar e a gente faz com anestesia local com sedação, a maioria das vezes que faz cervicoplastia. Meus amigos, foi um prazer imenso recebê-los aqui no nosso canal na BucoCast. Como eu disse lá no início, vocês abriram a porteira dos mineiros aqui na BucoCast. Uma honra poder recebê-los aqui.
Ainda não havíamos gravado um podcast com cirurgiões de Minas. Já entrevistei em congresso, em outros eventos, mas não me lembro. Passaram alguns colegas aqui que teve formação lá em Alfenas, que tem uma universidade lá. Então, uma honra poder recebê-los. Eu queria fazer o convite para voltá-los dentro desse leque que vocês atuam, ortognática, TM, cirurgias cosméticas da face. A gente tranquilamente ficaria aqui algumas horas falando sobre esses temas, mas eu quero que vocês voltem num próximo episódio para a gente poder estender um pouco mais. E muito honrado pela presença de vocês, professor. A honra é nossa. A gente sabe que por aqui passam grandes nomes da cirurgia bucomaxilo do Brasil, né? Depois da gente vai estar... o número 1 do Brasil vai estar por aqui. Né? Não sei se vai ser na mesma sequência no canal, mas enfim, Dr. Marcos Pita está vindo aí. É um prazer para a gente estar aqui. Dessa vez, a gente trouxe um doce mineiro, né? Da próxima vez a gente traz um queijo. Então, vamos deixando cada vez uma promessa para você chamar realmente para a gente voltar. E da próxima pode ser um pão de queijo, depois um cafezinho. Vamos aumentar e assim vamos indo. Vamos aumentar esse convite. Professor, Dr. Breno Santana, um prazer imenso recebê-lo aqui, viu? Foi muito bom. Acho que realmente a gente, nesse tema aí de cirurgia estética, a gente tem muito para falar. E é uma honra aqui estar nesse lugar que passa grandes cirurgiões do Brasil. Tem muito assunto, cara, dentro dessa área. E é uma área que eu ainda estou desbravando, estou aprendendo ainda. Então, hoje eu aprendi muito com vocês nesse podcast, poder falar um pouquinho dessa área das cirurgias cosméticas da face, que eu acho que é uma realidade, né, professor Sandro, daqui em diante, esse tema dentro da bucomaxilo e que cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre esses assuntos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente tem trabalhado com muita responsabilidade, pensando na formação, pensando na estrutura dos consultórios, pensando na segurança dos pacientes. Então, a gente está trilhando um caminho sólido para que realmente a bucomaxilo consiga se posicionar de forma bastante positiva nessa nova área de atuação. Já havia gravado um podcast antes ou não? Não, nunca. O que você achou? Eu adorei, cara. Gostei demais de estar aqui. A primeira vez que nós conversamos, né? Sim. Eu falei para você que eu achei que já ia ser legal só pela simpatia como você me tratou na primeira ligação. Que hoje já estou feliz já daquele dia, lembra que eu falei? Sim. E hoje eu estou realmente bastante feliz de ver o sorrisão da sua turma aí, o pessoal tudo muito simpático, um ambiente muito agradável, muito amistoso, e realmente você está de parabéns. E eu agradeço a você demais por elevar o nome da nossa especialidade. Eu que agradeço, meu amigo. Breno, já havia gravado um podcast antes ou não? Não, também não. Primeira vez? Primeira vez e... É mais fácil fazer um podcast ou fazer um lift-lift? fazer lift é mais fácil. Eu acho que não, cara. Eu acho que o podcast é muito mais fácil, viu? Obrigado pela presença. Obrigado, viu? foi muito bom. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós vamos compartilhar aqui alguns cortes no nosso canal no Instagram, no YouTube. E vamos colocar também a descrição dos contatos dos nossos amigos aqui, professor Dr. Sandro Santana e Dr. Breno Santana. Uma honra recebê-los. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.